Olá pessoal, estamos aqui de volta em mais um episódio do nosso Foxcast, dessa vez o 36. Estamos aqui maravilhados com essa nossa companhia, esse nosso convidado que veio diretamente de São Paulo, São José dos Campos, para esse episódio. E eu quero falar dele daqui a pouco, mas antes agradecer a Deus por proporcionar mais esse episódio para a gente e também por ter autorizado esses patrocinadores a investir em nossas vidas. Eu quero agradecer a Visão Transporte, muito obrigado Wilson, por sempre acreditar na gente. Obrigado também a Maria da Luz pela MC Transporte, muito obrigado também, a senhora tem sido também uma pessoa maravilhosa, incansável para investir no Reino de Deus. Marcos Construtora e Empreendimento em Marabá, Aranete Telecom, Dr. Jairo Rocha, que é um médico em medicina integrativa, que atende online, é um dos meus médicos, eu indico ele qualquer hora, qualquer tempo. E também ao Daniel e a Poliana, que são proprietários da rede Hiperfarma, que se encontra nas lojas do Campelo, né? E a Renovar Recapagem. Se você precisa fazer uma recapagem no seu trator, no seu caminhão, no seu carro, procure o Vasterli ali na Renovar Recapagem. E a lanchonete Voltuca, espalhada entre 5 lojas dentro de Araguaína, a melhor lanchonete da nossa cidade. Rodrigo Damas e Ilê, muito obrigado por sempre também investir no Reino de Deus. Paulinho Motos e Valéria estão ali instalados aqui no IP e também ali na Vila Filadélfia, a melhor loja de peças, oficina, de acessórios para motos. E também Império Tratores. Carlos e Luciano, muito obrigado, e também pelo exemplo que vocês carregam, né? De ver uma loja toda queimada e vocês recomeçarem a nascer da cinza. E hoje estão aí novamente rompendo barreiras e também tem investido no Reino de Deus. Muito obrigado. E agora o Foxcast tem o patrocínio da Favareto Tecnologia, criadora do ITC-D Fácil, o sistema que automatiza e simplifica o cálculo do imposto sobre herança e doações. Rápido, preciso e totalmente online. Acesse www.itcdfácil.com.br e descubra como calcular o ITCD, que agora ficou muito mais fácil. Pois bem, pessoal, eu tenho a honra de apresentar para vocês aqui hoje. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Foxcast. Hoje estamos diante de um daqueles encontros que mexe com a gente, que marca a gente, né? Estamos recebendo aqui um querido amigo, um pastor, um professor, um gestor nato e um líder que tem abençoado o Brasil e o mundo, com sua visão, com sua maturidade, também com seu coração profético e também pastoral. E hoje eu tenho a honra de receber aqui nos nossos estúdios do Foxcast o pastor Fabiano Ribeiro, da Igreja da Cidade, em São José dos Campos, pastor executivo da Rede de Igrejas da Cidade, mentor da Rede Inspire, escritor, professor e uma voz extremamente relevante para esta geração. Portanto, fique ligado, porque o Senhor tem feito maravilhas através desse homem. Pastor Fabiano, seja muito bem-vindo, que alegria ter o senhor aqui conosco, visitando Araguaína, debaixo dessa quintura. Muito bem-vindo. Obrigado demais, apóstolo Hamilson. Um prazer estar aqui e é bom conversar sobre coisas que fazem diferença. Nosso coração é apaixonado por ver transformação e ver realidades sendo mudadas. E você tem feito um trabalho excepcional aqui nessa cidade, sua cidade de origem, conhece todo esse estadão aqui, não é? E tem sido muito bom sentar numa mesa assim para falar de coisas que fazem diferença. Então o coração aqui está aberto para a gente trocar essa ideia. Pastor Fabiano, a primeira vez que eu vi ele, me apaixonei pela sua simplicidade, o acesso que ele permite, pelo conteúdo que ele carrega e pela paz que ele exala. Eu louvo a Deus porque ele aceitou o convite de estar conosco aqui na Conferência da Família, que aconteceu agora em novembro, dia 17 e 18, e ele está aqui hoje. Eu louvo a Deus pela sua vida. Pastor Fabiano, sua biografia mostra uma multiplicidade de atuações. Eu fiquei encantado, né? Que impressiona. Pastor local, gestor de uma rede nacional, internacional, mentor de mais de 1000 igrejas, escritor, professor,
formador de líderes, participante ativo de projetos sociais, influenciador de pessoas em várias nações. Então, assim, hoje minha intenção aqui é abrir o coração do Senhor, tá? Para a nossa audiência, que está aqui ávida para lhe ouvir. Entender os bastidores dessa trajetória, as convicções que sustentam o Senhor e como nasceu esse chamado que tem impactado tremendamente mais de 500 mil vidas ao redor do mundo. Na adolescência, eu sou de um lar evangélico, graças a Deus. A gente estava conversando, sou há 51 anos da mesma igreja, então tenho a honra de nunca ter saído da casa de Deus. Eu sou tipo de um Samuel, e isso para mim é muito importante, esse testemunho de ter permanecido. E então me converti com 7 anos de idade, mas com 15 anos o Espírito Santo me batizou fortemente, e com esse fogo no meu coração eu descobri o caminho da oração, o caminho também da intercessão, e uma paixão muito forte pelas Escrituras Sagradas, pela Palavra de Deus. E nesse mover eu ouvi o chamado para o ministério pastoral, e foi um desdobramento muito grande, porque simultaneamente com essa voz que me impulsionou para um chamado, não tendo, podemos dizer assim, uma linhagem sacerdotal, uma coisa muito nova para mim, eu precisei vencer muitas barreiras e decidi ficar com a voz de Deus até um dia estar ajoelhado diante da nossa igreja e receber a unção e ordenação pastoral. Foi um percurso árduo, mas acima de tudo um processo de Deus no meu coração. Então, uma honra enorme. Eu trabalhei no setor automotivo e um pouco mais de 20 anos decidi fazer de fato uma entrega e viver de tempo integral na obra do Senhor. Tem sido assim a minha história até aqui. O senhor está ligado à rede da cidade desde 2003, né? Caminhando então há mais de 20 anos ao lado do pastor Carlito Paes. Então, como foi esse processo de formação? O que o senhor aprendeu nessa jornada que moldou o pastor, o líder, o formador de líderes que o senhor é hoje? Afinal de contas, me conta um pouco sobre essa particularidade do pastor Fabiano Ribeiro. Eu aprendi, Amilson, que a identidade é a chave da nossa história. Se eu investir na minha identidade, meu destino será impulsionado. Eu digo assim que o vaso rachado, ele não contém a unção. Então a identidade, ela precisa ser restaurada. Um termo que eu gosto de usar, bem resolvida, para suportar aquilo que Deus destinou para nós. Certamente serão coisas grandes, porque Ele é grande. E certamente são coisas e perspectivas que desafiarão até a nossa perspectiva acerca de nós mesmos. Acabei de lançar um livro agora sobre homens sobrenaturais. Qual é a saga? O próprio Deus entra dentro de uma caverna que exalava medo, encontrou um homem chamado Gideão, um menino em corpo de homem, e ele desperta o gigante adormecido e sai de uma caverna, um covarde, para um corajoso. E esse mesmo homem que se via como o menor é capacitado e empoderado para libertar uma nação. Então, a minha história é assim. Quando eu permiti que Deus restaurasse a minha identidade, até hoje eu me surpreendo com aquilo que Ele passou a derramar em minha vida. Então, a base de tudo é aprender a ser filho, ter paz com esse relacionamento com Deus, é entender que eu não sou aquilo que eu produzo, eu tenho valor intrinsecamente, porque nele
nele, em Jesus, o meu valor é inalterável, imexível e é para sempre. A partir daí, nesse processo de muita cura, eu acreditei que eu nasci para ser um protagonista. Bom. E para fazer diferença. Bom. E quando as minhas feridas foram fechadas, Deus foi me dando patentes. E as áreas que eu fui vencendo, que foram áreas que me machucaram, me paralisaram, eu passei a ter autoridade sobre essas áreas. Por isso que eu, quando escrevo, eu sempre digo, o ministro, uma ferida fechada pode ser uma unção inaugurada. Uma ferida fechada pode ser uma unção inaugurada. Então, quando você vence uma coisa, inevitavelmente você ganha autoridade sobre aquilo. Então, nesse interim todo, Carlito Paes, a quem eu chamo de pai, meu líder espiritual, pastor, meu apóstolo, meu irmão, mas também um amigo de ministério, ele entra na minha história e por conta desse processo da minha identidade sendo restaurada, faltava uma palavra de afirmação ministerial. E ele reconheceu o meu chamado, aquilo que eu carregava. E eu fiz um acordo com Deus para estar ao lado deste homem por toda a vida. Eu tenho uma aliança com o pastor Carlito que é intergeracional. Hoje eu já estou aliançado com os filhos dele. E isso tem sido muito abençoador na minha história. E agora, eu brinco que eu cheguei numa fase, que se permanecermos, é a era de bater recordes. Isso. Tantos anos de casamento, netos, tantos anos de ministério, frutos aqui, frutos inéditos ali, por permanecer. Então, tem sido assim a minha história. Tudo começou na restauração da minha identidade. Você falou de feridas, né? Você se importaria de compartilhar uma dessas feridas ou algo que poderia ajudar quem está nos ouvindo? Eu vou destacar assim, elas vão sendo entrelaçadas, na verdade. A grande questão, meus, que é a seguinte: o diabo, ele é órfão. Sim. Ele decidiu virar as costas para o Criador, seu Pai. E a agenda principal de Satanás aqui na Terra é trazer orfandade para o nosso coração. Ele é tão órfão e ele cresceu tanto nessa influência que ele conseguiu, no lugar perfeito, convencer 1/3 dos anjos para que o seguissem em rebelião, virando as costas também para o Criador, a paternidade. Então a agenda principal do diabo aqui na Terra é trazer orfandade para a gente até antes de podemos dizer assim, da nossa concepção. Na própria formação da família que nos gerará. Se a família for disfuncional, ela gerará disfuncionais. E minha família não parecia, Milson, mas ela desde a sua formação ela é disfuncional. A história do meu pai, da minha mãe. E isso não foi diferente ao gerar. Então, havia uma realidade espiritual muito densa, apesar da minha família ser evangélica, que eles não conseguiram enfrentar. E isso foi transmitido. Então, eu vou contar na minha perspectiva. Eu, infelizmente, fui abusado sexualmente logo ali na segunda infância. E isso gerou em mim muitos traumas. Então, um nível de paralisia, um acanhamento, uma timidez. Eu me lembro que até a 5ª série, assim, hoje se fala de anos iniciais, eu tinha um jeito mais de líder e tudo mais. Com o tempo,
começou a esse tipo de trauma requerer de mim muitas coisas. Então, muitas pressões começaram, e eu louvo a Deus porque os danos poderiam ter sido muito maiores. Estudando na igreja. Sempre ali. Né? Então, era um assunto que eu morreria com esse assunto. Graças a Deus, porque a nossa igreja, simultaneamente, ao passar dos anos, ela foi se transformando numa comunidade cristocêntrica terapêutica. Até que um dia, o próprio ecossistema que eu ajudei também a estabelecer, trouxe cura ao meu coração. Então, pude, já casado, falar isso com minha esposa, e quando a gente traz para a luz, vai para a cruz. Meu pastor ensina isso. Vai para a cruz e a minha vida ficou mais leve. Então, basicamente ali, na segunda infância, alguns traumas começaram a se instalar. E um outro fator importante na minha história, que tem a ver com dores, é quando meu pai, ele também toma decisões erradas e ele sai de casa. Meu lar, que já era disfuncional, assume a disfuncionalidade e nunca mais a configuração original fora a mesma. E isso trouxe um peso muito grande. Eu sou filho do meio. E eu não sei como, meus. Só Deus. Só Deus. Até me emociono porque não é brincadeira, não. E ele me deu forças para começar a pastorear a minha família. Sem ser pastor. Então a minha própria história de dor valida o que eu carrego. E eu cuidei da minha mãe, ela sofreu 35 anos de transtorno bipolar de humor. Uma professora muito inteligente, muito capacitada, uma querida, que me ajudou também nos caminhos da fé. E eu louvo a Deus porque, apesar das escolhas ruins dos meus pais, em algumas estações, eles me educaram nos pés de Jesus, amando a igreja. Então, ter cuidado da minha mãe foi outra ferida que foi sendo gerada no meu coração. O que o meu pai fez para minha família e a escolha de não se arrepender também foi uma outra ferida que se instalou no meu coração. E isso tudo foi cobrando um peso, um preço com o passar do tempo. Então, eu fui superando, né? Eu queria até aproveitar, né, e dizer para você que a vida machuca, mas Deus cura. Não há nada que a presença de Jesus não possa curar. Então, assim como Ele fez a minha história, e a minha história é relatada em alguns livros, Ele pode também fazer na sua vida. Não desista, e mesmo que tenham escolhido coisas que ferem você, assuma o protagonismo da sua história, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, certamente Ele agirá, como está no Salmo 37. Então, basicamente, eu fui superando essas feridas por conta da minha decisão de escolher ser filho, né, de não ficar na orfandade, por conta da minha igreja que me abraçou, e de homens e mulheres de Deus que o Senhor levantou. Um dia eu não tinha mais o meu pai para contar, mas eu ganhei muitos pais na igreja. Um dia eu não tinha uma mamãe, porque chegou um momento que só eu e os meus irmãos conseguíamos repartir com ela. Ela não conseguia mais dar, entregar afeto, amor, atenção, conselho e o papel de mãe. Mas Deus me deu muitas mães na igreja. Eu devo tudo a Jesus e à igreja, né? Então eu decidi continuar, e essa tem sido a minha história. Até que talvez, quando você disse assim, meu filho, ele é um homem simples, tranquilo nesse aspecto, é porque eu sei muito bem o que Jesus fez na minha história.
Eu tenho muita lucidez, Samuelson. Inclusive, eu tenho lucidez de como eu preciso depender de Deus. Para que os males que, de certa forma, impediram o destino da minha família, em muitos aspectos, não cheguem e se instalem na minha vida. É basicamente assim, os gigantes que os meus pais não conseguiram derrotar, eu superei. Pela glória de Deus. Para que a minha geração, as minhas filhas, não passassem o que eu passei. Bom, e você tem, vamos dizer assim, desovado toda essa história em livros, né? Você tem aí uma vida literária bastante extensa, né? O senhor já vendeu mais de 100 mil exemplares dos seus livros, né? O seu plano na YouVersion 21 Dias Queimando no Secreto, tem alcançado milhares de pessoas, eu tenho visto isso. Então, assim, qual o propósito por trás dessa produção? O que o senhor percebe que Deus está falando com essa geração através desses conteúdos que o senhor tem escrito? Fale para mim dos seus livros aí, fale para nós dos seus livros, do campeão de venda, porque a gente vê que é o retrato de tudo aquilo que aconteceu na sua vida. Isso, exatamente, Amilson. Eu acho que eu sou um autor com um perfil biográfico nesse sentido. É isso. Deus foi ministrando, liberando uma unção, e isso se transformou em literatura. As pessoas dizem que, enquanto leem, me imaginam falando. Uau. É muito interessante. Parece que eu estou ali ao lado delas. Então, são canções que eu carrego. A canção da paternidade, a canção da paixão por Deus. Porque o que acontece? O que eu passei na minha família nunca me distanciou de Deus. Mas de Deus como Pai, sim. E a essência da vida cristã é ter um relacionamento íntimo onde você consegue crer e viver a paternidade de Deus, sendo filho. Então, quando eu fui restaurado na minha identidade, como eu falei inicialmente, passei a me ver como filho amado de Deus, independente daquilo que os meus pais não conseguiram entregar. Eu fui para um outro nível na minha espiritualidade. Então eu sou apaixonado pelo Espírito Santo de Deus. Aí eu vou fazendo as conexões. Quem nos ensina a chamar Deus de Abba? É o Espírito. Romanos 8, Gálatas 4. É o Espírito Santo que é o professor da paternidade, da filiação. Então, quanto mais eu fui encontrando esses acessos e dando ao Espírito Santo, a minha espiritualidade foi ganhando consistência. E eu tenho uma marca, e eu louvo a Deus por isso, é uma constância, é um fogo constante. É muito forte, é muito forte. Só, inclusive o Queimando no Secreto ganhou, agora em 2025, o prêmio Areté. Uau, Areté. Que é o prêmio dado pelos editores cristãos. Sim. E ele foi premiado como principal livro na categoria Relacionamento com Deus. Meditação, comunhão. E eu fiquei tão feliz, porque esse livro é muito apaixonante, né? Ele é muito ativador. Então, basicamente, eu falo sobre paternidade, relacionamento com Deus e dinheiro. Porque está tudo interligado. Porque Mamon, ele vai tentar roubar o seu coração, porque ele quer a sua adoração. Então, se eu entrego também para alguns a última fronteira para, de fato, ter uma vida completamente influenciada pelo Espírito Santo de Deus, que é o dinheiro, porque eu não posso servir a dois senhores, minha espiritualidade sobe. Então, está tudo interligado. Identidade, espiritualidade e
algo que é o dinheiro que pode ser, infelizmente, capaz de roubar a nossa adoração, que vai interferir na nossa identidade, porque eu não sou o que eu tenho, e vai interferir na minha intimidade com Deus, porque ele vai roubar e drenar a minha espiritualidade. Então, basicamente, eu trabalho esses temas, e Deus tem me dado uma alegria mesmo de ver um número muito impressionante de pessoas, muito impressionante de pessoas. Eu recebi um dia uma carta de um presídio. E ele me disse assim: olá, pastor Fabiano, seu livro é muito disputado aqui no sistema, Paternidade Bem Resolvida. Demorou para chegar a minha vez de ler, eu li. Eu cheguei aqui no sistema, a minha identidade estava bem fragmentada. Eu achava que era uma outra coisa. Eu me converti, estou na igreja, e hoje eu sou um homem aqui dentro. Comecei a chorar, guardei essa carta tão bem guardada que eu nunca mais achei. E eu já fiz um esforço de enviar exemplares para dentro do sistema, e tem sido uma experiência especial, mas eu quero fazer mais ainda. Mas assim, são tantas histórias. Vou contar a história de uma menina que eu vi semana passada. Ela leu Paternidade Bem Resolvida há uns 10 anos atrás. Ela disse: pastor, vou encontrar meu pai. É mesmo? Chamei minha mãe e disse assim: vou pagar um salário de alguns meses para você ir no estado tal, que eu sei que meu pai está lá. E a senhora vai me fazer um grande favor: encontrar meu pai. A mãe ficou um pouco resistente, mas foi. Encontrou o pai. O pai encontrou com ela e perguntou: o que você quer de mim? Ela disse: pode começar pelo seu nome? Ele olhou o pulso para o relógio e disse: o cartório está aberto. Vamos lá. Deu o nome para ela, eu fiz o casamento dela, ela entrou com o pai. Ela se casou, anos depois não conseguiu engravidar. Ela adotou 2 meninos, irmãos. Sabe o que ela me disse? Pastor, uma vez que eu venci a orfandade, em qualquer nível, quando ela estiver à minha frente, eu vou atropelá-la. Uau. Não vai ter nunca laço de orfandade na minha vida. Não posso ter filhos naturais. Eu adoto. Porque eu decidi ter uma história de filha. Então são tantas histórias, tantos exemplos que encorajam muito. Assim, é uma guerra espiritual, porque eu sei que os livros são ativadores, mas Deus tem me dado graça, meu pastor tem sempre apoiado, minha igreja, minha família, tem sido muito especial. Eu percebo assim que a sua missão é restaurar a hombridade, né? O caráter das pessoas. Isso foi uma coisa interessante. Como nós devemos nos relacionar com Deus? Interessante que a maioria das pessoas se relacionam com Deus porque Ele é Deus. E quando você se relaciona com Ele pelo fato de Ele ser Deus, você relaciona por sacrifício. É uma linha muito tênue para chegar na religiosidade. Eu lembro muito de Moisés. Quando ele tirou o povo ali, ele não tinha essa paternidade bem resolvida. E ele não pôde ensinar para os seus seguidores algo mais do que isso. Ok. Né? E o que é algo mais do que isso? É ensinar as pessoas a seguir a Deus como um pai. Porque quando você segue a Deus como um pai, você não segue por sacrifício, você segue por honra, né? E é isso que está faltando na vida das pessoas. É intimidade. O avivamento tem a ver com esse assunto. Malaquias 4:6. A conversão dos corações dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Amilson, é o último verso da Antiga Aliança.
é assim dizendo, olha, bem-vindos à nova aliança, a era da paternidade. Meu Deus. Quase que 100% das pessoas têm problema com paternidade. Por quê? Porque se eu obstruir o canal em relação à minha família formadora, vai congestionar o canal na minha conexão com Deus. E você disse no início que Satanás, ele é artista em usurpar... É a agenda principal. A agenda principal dele. E a agenda principal de Deus é trazer... os filhos de volta para casa. Parábola do filho pródigo, Lucas 15. Eu acho que eu já li esse Lucas 15, eu acho que eu já li milhares de vezes. Nossa. Milhares de vezes. Cada vez que a gente lê... milhares de vezes. Eu dou uma aula no college sobre paternidade bíblica. Milhares de vezes. Né? Porque a obra de Jesus, a essência da obra de Jesus é trazer os filhos de volta para a casa do Pai. Colocar neles as sandálias, o anel de volta, roupas novas, matar o novilho gordo, fazer uma grande festa. De volta para casa. De volta para casa. Isso é muito lindo. Você percebe, quem tem a sua paternidade bem resolvida, que o cristianismo é mais leve. Não há oscilações espirituais. A vida devocional não é um peso e nem um ritual. É o prazer do encontro. Porque na realidade ele voltou porque estava com fome. A comida, né? Lá tinha comida na casa do pai. E eu vejo que o grande pródigo ali não era o filho. O grande pródigo ali era o pai. É o doador de amor. Então, por isso, porque você pegou no cerne, porque a palavra pródigo é gastar excessivamente. Isso. Quem gasta excessivamente é o pai, que representa Deus. O Tim Keller tem um livro chamado Deus Pródigo, que ele fala que Deus gasta de forma abundante, inconsequente, amor e graça. Por isso ele enviou Jesus para nos salvar. Eu não sei quanto tempo o filho pródigo passou fora de casa, mas quando ele chegou, a sandália servia, o anel servia, a roupa servia. Ou seja, fora de casa não tem como você crescer. Uau! Né? Uau! Você só tem como crescer em casa. Fantástico! Lá em Moçambique, quando alguém traz uma palavra rema assim forte, eles falam assim: aprofunda. Forte, boa palavra. É isso aí. Então, Amilson, se você me perguntar, Fabiano, qual é o segredo da igreja da cidade? Quando o pastor Carlito assumiu a igreja da cidade, nós éramos 800 pessoas. Números não dizem tudo, mas dizem muito. Sim. Né? Então hoje nós somos 30 mil pessoas, 30 igrejas, 20 CNPJs, temos do ensino fundamental até uma faculdade, né? Com curso de psicologia, direito, educação física, pedagogia. Mas qual é a base dessa engrenagem, desse crescimento sustentável? Quando nós entendemos que somos filhos amados de Deus, que a mesa está posta, ela é farta e tem um assento para mim. Estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A gente tem que acessar. O filho não tem um coração rival, o filho não inveja. O filho não sabota e nem se auto-sabota. Ele não tem autocomiseração. Ele é empoderado. Ele tem uma mente apostólica. Ele sabe que o melhor de Deus está por vir. E essa é a nossa saga. Quando a nossa igreja entendeu a sua identidade, a gente foi para o nosso destino. Tudo que está acontecendo é o nosso destino. Só que se não tivesse identidade, um destino grande, não cabe num vaso rachado e frágil. E a identidade da igreja da cidade é paternidade. Identidade. A identidade. É a nossa identidade. Eu tenho percebido o seguinte: por 2 anos consecutivos, a igreja da cidade recebeu
o certificado GPTW, né? Great Place to Work, né? Sendo reconhecido como uma das melhores organizações para trabalhar. Para trabalhar. Eu achei incrível, porque quando eu conheci aquela estrutura, eu conheci a estrutura física e a estrutura humana de vocês, aquilo me encantou. Obrigado. Né? Então, pastor, isso é raro no meio eclesiástico. Então, o que esse selo revela sobre a cultura, a gestão, o ambiente interno da igreja da cidade, e como isso se conecta com o legado que o Senhor está ajudando a construir. O pastor Carlito diz assim que a excelência honra os céus e abençoa as pessoas. Então ele trabalha a palavra excelência, não perfeccionismo. Então quando uma pessoa ela se depara com a excelência, ela quer fazer parte. Inclusive, se tiver condições, ela quer trazer a sua vida profissional para aquele lugar. Então, graças a Deus, nós temos um ecossistema onde os CLTs e os obreiros, eles querem estar ali. Eles se apaixonam pela visão e eles entendem que a nossa igreja é uma igreja doadora. Ao mesmo tempo que ele está trabalhando ali na sua função, ele está didaticamente construindo uma igreja ensinadora. Então esse prêmio reconhece uma visão que exaustivamente tem sido perseguida pelo pastor Carlito e por todos nós que estamos ali junto com ele, com a pastora Leila, de fazer da nossa igreja um lugar de pertencimento que inspira e que chega nesse nível de fazer com que um CLT não esteja ali por causa de dinheiro, mas para se somar uma visão maior. Você falou agora o que eu queria perguntar. Aproveitar a sua presença aqui. Você falou inspire, né? Eu tive lá e o Carlito falou o seguinte: vocês não vieram aqui pegar a minha visão, vocês vieram aqui ser inspirados. A grande sacada que eu achei foi porque, quando eu falo grande sacada, não é no sentido de legislar em causa própria, mas a grande sacada foi vocês terem uma visão global de lideranças de igreja. Fornecer esse crescimento para as outras igrejas, criando essa plataforma chamada Rede Inspire. Fala um pouco sobre a Rede Inspire, porque ela reúne hoje quantas igrejas? Mais de 2.000 igrejas já. Uau! Estamos na África, estamos na Europa, estamos nos Estados Unidos, estamos na América Latina, estamos tocando o mundo. É esse network de igrejas. Pastor Carlito, quando assumiu a igreja da cidade, ele disse que amaria as igrejas e os pastores. Então, o trabalho da Rede Inspire é trazer saúde para as igrejas, porque tudo que é saudável cresce, frutifica e abençoa. O pastor Marcos Madaleno hoje lidera, sob a liderança do pastor Carlito, a Rede Inspire, e tem sido algo multiplicador. Você trabalhar, a gente brinca que a gente virou Netflix, né? A gente tem recursos ilimitados em todas as faixas etárias, em todos os segmentos, para que uma igreja seja treinada, empoderada, inspirada, impulsionada para entender a sua vocação e frutificar. E como é liderar uma rede desse tamanho sem interferir as características da igreja local? Honra. Honra. Porque a gente vai trabalhar, Milson, princípios de saúde. A gente não entra na administração da igreja, a gente não quer que a igreja se torne nossa igreja, sim. A gente não entra na governança, a gente leva recursos e muito companheirismo. E isso tem sido uma resposta para pastores do mundo inteiro. Me fala um pouco sobre essa formação de líderes. O senhor atua no IPE, na Faculdade Cristã da cidade, e também no ICER College, né? Formando milhares de alunos vocacionados e líderes espirituais. Qual é para o senhor a chave para formar líderes, eu vou usar a palavra saudáveis? Ok. Que não apenas façam, mas sejam líderes que tenham caráter, consciência e vida com Deus. O principal fator que gera outros é você trabalhar a essência da liderança serva.
Hoje, Amilson, tem uma escassez de líderes em todos os segmentos. Ninguém quer mais liderar. A pessoa chega numa bifurcação, aquilo que a gente fala de carreira Y, uma área técnica ou uma área de gestão de pessoas. E se ele fosse para a gestão de pessoas, ele poderia se tornar até um CEO da corporação inteira. Ele decide ir para a área técnica porque ele não quer lidar com pessoas. Então há uma carência hoje, mas a gente precisa passar na base, ali nas crianças, que servir para um discípulo de Cristo é um estilo de vida. A gente anda constantemente melhorando o ambiente onde nós estamos, com uma bacia na mão e uma toalha nos ombros. O nosso Jesus ensinou isso. O nosso Jesus, ele transformou o mundo porque ele serviu não só a comunidade, mas 12 homens. 12 homens em uma missão. Ele serviu. Pedro disse, olha, o senhor não vai me lavar. Ele disse, se eu não lavá-lo, eu não tenho parte com você. Vocês, discípulos, não sabem agora exatamente o que eu estou fazendo, mas um dia vocês saberão que nós estamos vivendo esses dias. A partir dali. Que é o quê? É a lição da bacia e da toalha. Quando eu lavo os pés do meu liderado, eu estou ativando o que ele carrega do céu. Uau! Para que ele seja a sua melhor versão. Então, o mundo todo está carente de uma liderança serva, resiliente para transformar pessoas e, consequentemente, realidades. Não existe, Amilson, transformação profunda sem liderança serva. Por isso nós somos apaixonados com o tema liderança e por isso que nós temos tantos ambientes de estímulos a nesse assunto. Pastor Fabiano, que conversa rica, hein? Obrigado por compartilhar sua história, sua visão e seu coração com tanta convicção, com tanto amor, né? É impossível ouvir o Senhor e não ser desafiado a crescer. É impossível, né? Bom. A liderar melhor, a cuidar melhor e viver com mais profundidade e também propósito. Que Deus continue, meu amado, ampliando a sua voz e também o seu alcance. Quero deixar para que o Senhor faça suas considerações finais, traga uma mensagem para os nossos telespectadores e ouvintes do nosso Foxcast. A maior experiência humana é ouvir a voz de Deus e ser conduzida por ela. Nada se compara a isso. E que assim você decida escolher diariamente ser filho desse Deus tão bondoso. Ele tem o melhor para a sua vida e nessa estação eu acredito que Ele vai te mostrar. Em nome de Jesus, que você consiga viver assim, frutificar e deixar um grande legado. Não fuja de nada daquilo que Deus ordenou e traçou para a sua história. Você ainda é uma pequena parte do que você foi destinado a ser. Deus abençoe. Muito bom ter você com a gente aqui. Obrigado, pastor Fabiano. Eu, como um pastor do Brasil, eu me sinto privilegiado de ter o senhor hoje aqui, em Araguaína. Acho que se todo mundo soubesse que o senhor estava aqui, seria um tumulto para todos lhe verem e lhe ouvirem, né? Você tem um conteúdo maravilhoso, tem uma vida enriquecedora. Muito obrigado por ter deixado tudo lá, ter vindo nos conhecer aqui de perto, né? Para mim é uma honra fazer parte da mesa da Rede Spire, para mim ter conhecido vocês da Igreja da Cidade, ter conhecido o Paizão, o Carlito Paz e toda essa turma. Muito obrigado mesmo, de coração, tá? Quem quiser adquirir um dos livros do pastor Fabiano, me procure, tá? Se eu me lembrar, eu vou trazer no próximo episódio aqui. Eu esqueci de trazer, para a gente presentear uma pessoa que queira realmente ler e crescer através da leitura. Me procure que eu vou fazer com que esse livro chegue até você, ok?
Pessoal, você que nos acompanha, compartilhe esse episódio, porque essa mensagem precisa chegar a muitos líderes, famílias e também igrejas. Eu sou o apóstolo Amilson, esse é o Foxcast e nos vemos nos próximos episódios. Deus nos abençoe. Agradecemos aos nossos patrocinadores e até o próximo Foxcast. Que Deus abençoe.